Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A 96ª edição dos Prêmios da Academia aconteceu ontem e eu quero falar um pouquinho a respeito da minha opinião, dos grandes vencedores, dos grandes perdedores da noite, principalmente falando a respeito da transmissão no Max. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Eu só queria falar com vocês a respeito do Oscar, não é um assunto que eu costumo abordar muito, mas eu sempre acompanhei bastante, desde Titanic, desde Senhor dos Anéis, que eu acompanho bastante. Na verdade, esse Oscar foi quase que uma sequência espiritual do Oscar de Senhor dos Anéis, porque foi o maior blockbuster a ganhar o prêmio de melhor filme desde o Retorno do Rei, com a vitória de Oppenheimer. Eu quero falar um pouquinho a respeito dos meus momentos favoritos na cerimônia, que foram vários. No geral, eu gostei bastante da cerimônia dessa edição, mesmo que o Jimmy Kimmel seja um apresentador bem fraco, ele é um apresentador bem morno, ele não tem muitos altos, mas também não tem muitos baixos. Ele faz uma apresentação bem burocrática. E assistindo essa cerimônia do Oscar, eu meio que mudei um pouco a minha mentalidade a respeito da cerimônia. Eu acho que muitas pessoas veem o Oscar como um show, que você tem que ficar entretido a cada momento. As pessoas reclamam muito das coisas que acontecem no Oscar. Eu também faço isso, quando alguém está fazendo um discurso muito longo ou alguma coisa muito chata está acontecendo. Eu, assim como muitas outras pessoas, reclamam, só que eu veria o Oscar mais como um jogo de futebol, por exemplo, do que como um show. Um show você fica se divertindo, cantando junto o tempo todo, enquanto num jogo de futebol você fica assistindo e em alguns momentos tem um gol, em alguns momentos tem um lance na área, tem uma cabeceada sensacional. A mesma coisa vale para futebol americano ou para outros esportes. Você não fica assistindo o tempo todo, mantendo ali o nível de entretenimento lá em cima, mas você tem aqueles momentos de gol. Nessa cerimônia, por exemplo, o Ryan Gosling cantando a música do Ken foi um gol sensacional ali no decorrer da cerimônia, Muitos outros momentos, John Cena entrando praticamente pelado ali, foi um momento muito surpreendente. Outros momentos como o Andrea Bocelli, cantando ali com Te Partiro. O Andrea Bocelli é um dos meus músicos favoritos de todos os tempos. A homenagem ao Matthew Perry, ao Andre Braugher, dois grandes atores de comédias, o Chandler, obviamente, de Friends, e o Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine, nessa hora da homenagem com o Andrea Bocelli cantando ali pessoalmente. Com certeza foi um momento que vai ficar ali, no decorrer dos anos aí na história do Oscar. E muitas outras situações, que eu quero citar aqui para vocês no decorrer do vídeo. Então essa é a minha visão atualmente. Eu fico ali assistindo o Oscar numa boa, tem momentos sensacionais que eu acho que justificam você perder esse tempo, do mesmo jeito que as pessoas assistem jogos de futebol que terminam no 0-0 e mesmo assim, às vezes você consegue aproveitar o que aconteceu. A cerimônia não precisa ser sensacional do começo ao fim, mas eu acho que ela precisa ter aqueles grandes momentos que vão ficar na memória do público. Isso com certeza aconteceu nessa edição. Não acho que foi a melhor edição de todas. Como eu disse, o Jimmy Kimmel é muito fraco, ele teve alguns momentos bem ruins. Eu acho que outros apresentadores fizeram um trabalho muito melhor. Eu acho que eles insistem muito em comediantes ou apresentadores de televisão, sendo que para mim, dois dos melhores apresentadores que eu me lembre foram o Neil Patrick Harris, que faz o Barney em How I Met Your Mother, é um cara extremamente talentoso, e o Hugh Jackman. Os dois fizeram números musicais sensacionais, os dois fizeram realmente, se vocês não viram o número do Neil Patrick Harris na abertura do Oscar, acho que chama Moving Pictures, se vocês pesquisarem aqui no YouTube, Moving Pictures com Neil Patrick Harris no Oscar, acho que na edição de número 87, então fazem quase 10 anos, é sensacional, nada nessa edição foi parecida, nem mesmo a apresentação do Ken. E antes de falar dos vencedores e dos melhores momentos da cerimônia, eu não posso deixar de citar a transmissão do Max, que foi recheada de problemas.
Primeiro, o som não estava funcionando direito, muitas pessoas reclamando no Twitter, né, que o som estava ruim. Depois a transmissão começou a literalmente sair do ar. A Aline Diniz, né, que eu sei que já trabalhou no Omelete, eu já vi ela várias vezes lá na Comic Con Experience, né, ela fez um trabalho bom, né, eu não acho que as outras duas que estavam ali junto com ela fizeram um trabalho bom. Eu acho que ela conseguiu carregar nas costas a cerimônia e ela conseguiu lidar bem, né, com esses problemas técnicos. Teve um momento lá que ela ficou um tempão falando a respeito do filme do Homem-Aranha, mesmo que, né, não fosse tão relevante assim naquele momento. Só que claramente ela estava lidando com problemas técnicos, então mandaram ela enrolar um pouquinho mais ali no que ela estava falando e ela se virou muito bem. Só que eu acho que eles focaram demais nessa segunda tela, né, digamos assim. A gente estava assistindo a cerimônia do Oscar e eles ficavam cortando para as três falando, muitas vezes comentários não tão adequados assim, e eu acho que eles acabavam tirando o foco da própria cerimônia, porque muitas vezes enquanto elas falavam, a cerimônia já tinha começado, e aí eles esperavam elas terminarem o que elas estavam falando para voltar para a cerimônia original. Né? Sendo que se você assistisse o sinal original dos Estados Unidos, não teria ninguém comentando por cima o tempo todo, porque eles já têm aquela tradução simultânea, que também não é tão legal assim de assistir, mas faz parte, né? Faz parte do show, sempre fez. Eles fazem um trabalho muito bom nesse sentido, né? De fazer a tradução simultânea, mas eu acho que esses cortes acabaram ficando meio desnecessários e a transmissão foi recheada de problemas técnicos. Inclusive no final da cerimônia, né, quando o Jimmy Kimmel ainda estava falando com o público, quando o Jimmy Kimmel estava fazendo uma piada com o Matt Damon, que é uma piada recorrente que eu fiquei a cerimônia inteira esperando para acontecer, eles cortaram de volta pro estúdio e não passou, né, vamos dizer assim, para quem estava assistindo através do Max. E pessoal, antes de continuar, eu queria que vocês dessem uma olhada lá na Amazon, porque tá rolando a Semana do Consumidor, tem muitas promoções incríveis, eu mesmo já comprei uns 4 ou 5 itens por lá, eu tô sempre comprando muita coisa na Amazon, então deem uma olhada, porque com certeza vai ter algum produto, vocês ajudam bastante o canal sem gastar um centavo a mais por isso, então o link tá aqui na descrição. Mas agora eu quero falar um pouquinho dos melhores e dos piores momentos, eu já citei alguns no comecinho do vídeo, né, mas eu queria aqui expor um pouco mais, eu fiz algumas anotações enquanto eu assistia a cerimônia. Teve um momento que eu achei muito bom, né, que foi entre o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. Os dois já fizeram muitos filmes juntos, né, então eu imaginei que eles fossem fazer alguma zoeira com esse fato, né, com a diferença de tamanho dos dois, né, com o fato deles já terem feito, deles terem uma carreira aí praticamente juntos. E não, eles focaram no fato de que os dois foram vilões do Batman, né? O Arnold Schwarzenegger foi o Mr. Freeze e o Danny DeVito foi o Pinguim. E o mais engraçado de tudo foi quando eles filmaram o Michael Keaton na plateia, o Michael Keaton com aquela cara de Batman. Eu sinceramente assistiria facilmente um filme do Michael Keaton como o Batman até hoje. Ele tem uma história muito poética, né, com o Batman. Ele fez o Batman, ele fez o Birdman, aí ele retornou, né, no papel do Batman no filme do Flash. Nada seria mais legal, óbvio que não vai acontecer a essa altura, mas seria muito legal a gente ver um novo filme com o Batman do Michael Keaton. Então esse momento foi muito bom. Teve outro momento que eu achei muito legal, que foi entre o Ryan Gosling e a Emily Blunt, que eles estavam falando a respeito do Barbenheimer, né, do efeito que esse evento cinematográfico teve, e o Ryan Gosling fala, vamos acabar com essa rivalidade, e a Emily Blunt aproveita para dar uma cutucada e fala, bom, não é exatamente uma rivalidade, né, porque o Oppenheimer rapelou aí todas as grandes premiações, o que faz total sentido, né? Aí eles começam a discutir, aí ela aponta pro Robert Downey Jr., fala que o Robert Downey Jr. não precisou tirar a camisa, né? Mostrar o tanquinho ali para concorrer a um Oscar. Então, um momento muito engraçado. Outro momento que eu já citei foi o do John Cena entrando completamente nu, né, ou praticamente, né, de forma completa ali. Ele entrou devagarzinho. Eu, inclusive, assisti ontem um filme do John Cena que acabou de entrar no Amazon Prime Video, que é um filme que eu recomendo bastante, né? É uma comédia como poucas que a gente está vendo hoje em dia. Então, eu recomendo, acho que chama Nick Spinick, um negócio assim, eu não me lembro exatamente o nome, mas eu coloco um pôster aqui do lado para vocês darem uma olhada. Outro momento que eu gostei bastante foi da Billie Eilish cantando ali, eu gosto bastante da Billie Eilish, eu gostei muito da música e eu concordei, né, com essa música ter ganho o Oscar. Eu sei que a música do Ken é muito divertida, né, foi uma apresentação mais interessante,
mas eu acho que a música da Billie Eilish é de fato superior, né, em ponto de vista mais técnico. E obviamente essa edição funcionou como a coroação ao Christopher Nolan, né, desde o filme do Batman, desde o Cavaleiro das Trevas, que muitas pessoas falam que o Christopher Nolan merecia uma indicação, merecia uma vitória. Depois os outros filmes dele foram sendo lançados, muitas pessoas pediam, né, pela indicação, pela vitória do Christopher Nolan, mais ou menos como aconteceu com o Leonardo DiCaprio, né, um movimento torcendo para ele, e de fato aconteceu. Eu acho que mais do que merecido. Muitas pessoas falando de Interestelar, de Dunkirk. Eu não acho que ele merecia ter ganho por nenhum desses filmes, principalmente por Tenet, né, que é um filme que é muito confuso, mas nesse filme eu tenho que concordar que Oppenheimer fez um trabalho sensacional. Eu acho que foi uma vitória mais do que merecida, tanto para a direção quanto para filme, né? Obviamente as pessoas podem discordar, inclusive na própria transmissão da Max, todo mundo discordou, né, do Oppenheimer vencendo ali o prêmio. Eu não me lembro se a Aline Diniz ficou do lado ou não, né, mas tem pessoas que não concordam, como qualquer premiação, né, se o Messi ganhar, se o Cristiano Ronaldo ganhar, se qualquer outro jogador ganhar, sempre vai ter gente discordando, e não é tão diferente assim na cerimônia do Oscar. Mas eu achei um momento muito especial o Steven Spielberg entregando, né, o troféu para o Christopher Nolan. Foi quase que uma passagem do bastão, dizendo assim, ó, agora tá na sua mão, porque o Spielberg fez ali os clássicos dele, Tubarão, ET, Jurassic Park, Lista de Schindler, Contatos Imediatos e assim por diante. E agora ele tá fazendo ali os filmes históricos dele, mas ele não é mais aquele cara que tinha aquela relevância, que bateu o recorde, né, do filme mais assistido várias e várias vezes. Agora ele é um cara que é mais um produtor, assim por diante. Então eu acho que foi um momento muito único, né, ele passando o bastão pro cara que, na minha opinião, é hoje o diretor mais relevante. Obviamente o James Cameron faz bilheterias maiores, só que o Christopher Nolan lança com uma frequência muito maior, e os filmes parece que são mais importantes, são mais bem aceitos, né, do que os filmes do Avatar, porque desde o Titanic em 97 que o James Cameron só faz filmes do Avatar, e ele pretende fazer filmes do Avatar aí por mais pelo menos uns 15 anos. Outro ponto muito importante que eu ouvi pouquíssimas pessoas falando a respeito foi a variedade de filmes, né, de línguas estrangeiras que ganharam Oscars. A gente teve, por exemplo, os filmes Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda, O Menino e a Garça, 20 Dias em Mariupol e Godzilla Minus One. Todos esses filmes são em língua estrangeira, se não me engano. O recorde anterior, eu vi alguém falando a respeito, o recorde anterior eram 3 filmes em língua estrangeira ganhando Oscars diferentes. Dessa vez a gente viu um volume muito maior, todos os filmes sensacionais. Eu fiquei muito feliz que Godzilla Minus One saiu com o prêmio de efeitos especiais, mesmo sendo um filme bem barato, né? Ganhou inclusive de Guardiões da Galáxia Volume 3, e Guardiões da Galáxia agora colocou a Marvel em uma situação bem esquisita, porque ela já foi indicada várias e várias vezes e nunca saiu com esse prêmio, né? Nunca um filme da Marvel ganhou o prêmio de melhores efeitos especiais. Obviamente eu não posso deixar de citar as vitórias, né, por atuação. Em primeiro lugar, obviamente, o Robert Downey Jr. saiu com um prêmio mais do que merecido, mesmo que muitas pessoas achem que não, né, inclusive comentaristas aí do Oscar falando que não, que foi uma atuação meramente competente, mas considerando a história do ator, com certeza foi um momento único, né, ele tem uma história muito, né, triste se você olhar desde a infância. Ele começou atuando, né, muito jovem, com cerca de 5 anos, e ele tem uma juventude muito conturbada. Muitas pessoas acharam que ia acontecer uma tragédia com ele, e ele conseguiu se reerguer, ele conseguiu o papel lá em Zodíaco, ele conseguiu finalmente o papel do Homem de Ferro, que para mim foi uma das decisões mais relevantes da história do cinema, pelo menos em termos de dólares, né, em termos de valores nas bilheterias, porque ninguém sabe o que seria do universo Marvel se o Robert Downey Jr. não fosse o Tony Stark. Então ele voltou, ele se reergueu e agora ele está fazendo papéis de prestígio como Oppenheimer, e para mim foi um Oscar mais do que merecido, o que traz também um momento muito ruim da cerimônia, né, quando Jimmy Kimmel ficou fazendo piadas bem ruins, na verdade, com o fato do Robert Downey Jr. ser um ex-usuário de drogas e assim por diante. O Robert Downey Jr. claramente não gostou, o público claramente não gostou, porque ficou um silêncio absurdo, né, quando ele estava fazendo essas piadinhas. Então Jimmy Kimmel mais uma vez deu uma grande bola fora.
Eu até acho que essas piadas com Robert Downey Jr. teriam sido adequadas quando o primeiro Homem de Ferro foi lançado. Com certeza eles fizeram piadas nesse sentido também, né? Mas se fosse o primeiro papel dele, ele tá retomando a carreira, fazer uma piadinha, dar uma cutucada, alguma coisa assim, até acho que faça sentido. Só que agora a gente tá vendo um cara que tá sóbrio, né, digamos assim, fazem mais de 20 anos, então não faz muito sentido você fazer piadas com isso, né, ainda mais numa noite tão especial para ele. Outro ganhador que desencantou, né, digamos assim, foi o Wes Anderson, que ganhou pelo filme do Sugar lá. Eu assisti esse filme indo pro Chile, eu tava indo pra minha lua de mel, eu assisti esse filme no celular, né, eu tinha baixado ali pra assistir, né, pra não ter que utilizar a internet. Eu assisti, eu achei muito bom, né, Henry Sugar, a maravilhosa história de Henry Sugar, um negócio assim. Também muito legal a gente ver o Wes Anderson finalmente saindo com uma premiação, mesmo que em uma categoria menor. E agora falando a respeito das duas maiores zebras da noite, porque todas as outras premiações foram mais óbvias, né, ou pelo menos mais previsíveis. A primeira delas foi a Emma Stone vencendo a Lily Gladstone. A Emma Stone atuou em Pobres Criaturas, a Lily Gladstone atuou em Assassinatos da Lua das Flores, né, que é o filme do Martin Scorsese, que teve 10 indicações e saiu de novo sem nenhuma vitória. Não é a primeira vez que isso acontece com o Martin Scorsese, inclusive isso aconteceu recentemente com o Irlandês, ele teve também 10 indicações e saiu com 0 vitórias. Então a academia não é muito fã do Martin Scorsese, ele ganhou somente pelo filme Os Infiltrados, que pra mim não tá nem no top 5 do diretor, ele já merecia ter pelo menos uns 2 Oscars a essa altura, né? Mas também não vem ao caso. Eu não concordo 100% com isso. Eu acho que a Lily Gladstone teve uma atuação sensacional, né, no filme do Martin Scorsese, só que ela não era o centro da história. Obviamente ela era uma protagonista, só que a gente tinha também o Leonardo DiCaprio, que não foi indicado, o Robert De Niro, que foi indicado, mas não saiu com a vitória, né? E ela, então a gente tinha praticamente um trio ali de personagens altamente relevantes. A história girava principalmente em torno do Leonardo DiCaprio, enquanto a Emma Stone era a protagonista praticamente em 100% do filme. A atuação das duas, a gente pode dizer que estava no mesmo nível, só que eu acho que Pobres Criaturas acabou saindo com a vitória, talvez pela Emma Stone ser um nome um pouco mais conhecido, só que eu vi muitas pessoas também criticando por um lado que eu não concordo, as pessoas dizendo que a Lily Gladstone perdeu a chance de ganhar um Oscar, que não sei o que a Emma Stone pode ganhar outros Oscars no futuro, que ela já ganhou um Oscar no passado. Eu acho que esse não tem que ser o critério para você dar uma premiação para alguém, se ela vai ter chance de ganhar, e eu acho que ela vai ter chance sim. Ela é uma grande atriz, ela pode ter outros papéis memoráveis na carreira, então acho que ela não ganhou dessa vez, ela pode ganhar em alguma outra ocasião, assim como Leonardo DiCaprio fez, assim como muitos outros atores fizeram no decorrer. Eu acho que a Emma Stone fez também um trabalho sensacional, que mereceu também. Às vezes isso acontece, né, como em Godzilla Minus One. Se o filme Duna 2 tivesse sido lançado no ano passado, como tinha sido prometido, com certeza teria ganho o prêmio de melhores efeitos especiais e possivelmente outros grandes prêmios. Talvez Oppenheimer não tivesse nem saído com as 7 premiações, se tivesse concorrendo ali diretamente com Duna, né? Mas isso acontece, se duas grandes atuações caem no mesmo ano, você tem que escolher uma das duas. Então, não acho que tenha sido uma injustiça, que tenham roubado o Oscar dela, como tem muitas pessoas falando, porque eu acho que as duas atuações foram muito dignas. O Cillian Murphy acabou saindo com o prêmio, o que eu concordo plenamente. A atuação dele é brilhante em Oppenheimer. É um cara que eu gosto bastante, que ele é um pouco alheio a essa cultura hollywoodiana, né? Ele faz o trabalho dele, não parece que não se mistura muito, né, com essa gentalha. E eu fiquei feliz, inclusive eu gosto do Bradley Cooper, mas eu fiquei feliz que ele não saiu com o prêmio. Eu acho que ele merece um Oscar no futuro, mas esse filme claramente foi um Oscar bait, né? Foi aquele filme produzido nos milímetros ali para conseguir ganhar o Oscar. E eu acho que os votantes perceberam isso. Eu vi pessoas bastante influentes, inclusive, dizendo que o filme era um completo Oscar bait, né? O filme maestro, e ele acabou saindo sem nenhum prêmio. E finalizando os prêmios de atuação, a Da'Vine Joy Randolph,
que é uma atriz que eu gosto bastante, ela faz Only Murders in the Building. Eu ainda não assisti The Holdovers, né, que é o filme que ela concorreu. Eu acho o Paul Giamatti um dos caras mais carismáticos, eu gosto muito da participação dele em qualquer projeto que ele faz, mas eu ainda não consegui assistir esse filme, só que é uma atriz que eu gosto bastante. Eu achei muito emocionante o discurso dela, o Paul Giamatti chorando assistindo o discurso, então é um filme que subiu pro topo da minha lista, né, dos filmes que eu quero assistir. E a outra grande surpresa da noite foi o filme O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli, dirigido pelo Hayao Miyazaki, né, ganhar do filme do Homem-Aranha. Né, o primeiro Homem-Aranha ganhou o Oscar, eu só queria lembrar as pessoas que estão dizendo que o filme foi roubado também, que não merecia, né, o Menino e a Garça não merecia ter ganho o Oscar. Eu sei que muitas técnicas de animação foram usadas no filme do Homem-Aranha. Eu achei o filme do Homem-Aranha genial, eu não teria ficado nem um pouco insatisfeito, né, com a vitória, mas o Hayao Miyazaki também é um gênio, então eu não acho que teria sido injusto de nenhum dos dois lados. Eu acho que os dois filmes mereciam a premiação e eu só fiquei feliz, né, que um filme como Elemental, por exemplo, não saiu com a vitória, né, porque esses dois filmes eram infinitamente superiores. E continuando, só para não deixar nada de fora, né, para finalizar o vídeo, melhor roteiro original ganhou Anatomia de uma Queda, que também é um filme que eu não consegui assistir ainda, eu pretendo assistir. Eu acho que foram os dois filmes que eu não consegui assistir até o momento. Melhor roteiro adaptado ganhou American Fiction, né, que é um filme sensacional. Melhor filme internacional, né, o melhor filme antigamente era melhor filme em língua estrangeira, é o filme Zona de Interesse. Melhor documentário 20 Dias em Mariupol. Melhor documentário short film, né, melhor curta documentário The Last Repair Shop, que dá pra ver no YouTube, né? Pelo menos eu ouvi as pessoas dizendo que dá pra assistir já no YouTube. Melhor curta em live action, The Wonderful Story of Henry Sugar, né? Como eu disse, do Wes Anderson. Melhor curta animado, War is Over. Melhor trilha sonora, que é um prêmio que eu sempre gosto de acompanhar, ganhou o Oppenheimer, do Ludwig Göransson. Melhor música original, What Was I Made For, né, da Billie Eilish. Melhor som, né, que agora engloba tudo, não tem mais mixagem de som, design de som. Melhor som ganhou Zona de Interesse, que eu achei muito legal ganhar, né, porque o som é muito importante nesse filme. Melhor design de produção ganhou Pobres Criaturas. Eu imaginei que quem fosse ganhar fosse Barbie, e eu até acho que Barbie merecia ter ganho nessa categoria também. Melhor fotografia ganhou Oppenheimer. Melhor maquiagem ganhou Pobres Criaturas, eu acho que Barbie poderia ter ganho, ou até mesmo algum outro filme. Melhor figurino também ganhou Pobres Criaturas, né? Outros filmes poderiam ter ganho, mas eu acho que esse foi o mais justo desses prêmios técnicos. E melhor edição ganhou também Oppenheimer. E finalizando, melhores efeitos especiais ganhou Godzilla Minus One. Então acho que eu consegui abordar, né, todos os prêmios e os meus momentos favoritos, os momentos que eu menos gostei, de forma bem rápida aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam da cerimônia, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.